7h32, estamos ao vivo para toda a nossa rede. Você que acompanha a gente também pelas nossas redes sociais, obrigado aí pelo teu carinho, pela tua audiência. Olha o tempo aí como tá bem fechado, né? Nesta manhã de abril. E olha, mês de abril que é um mês destinado aí para a conscientização do autismo. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui o médico psiquiatra, meu querido amigo Dr. Lírio Barreto. Uma alegria receber o doutor aqui nesta manhã de terça-feira para a gente abordar esse assunto aí tão importante aí, tão recorrente. Bom dia, doutor. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Princesa. Ivan, sem dúvida, o autismo já há muito tempo, né, vem tomando uma importância significativa dentro da psiquiatria infantil por ter um comprometimento global de nossas crianças, né, e a importância de a gente fazer um diagnóstico precoce. Porque no autismo a gente trabalha com a estimulação de várias formas, procurando atingir o máximo do que essas crianças, o potencial delas de desenvolvimento. Quer dizer que elas podem ter um rendimento muito maior ainda. Agora, a importância me parece aí que é o diagnóstico precoce, doutor. Com certeza. No seu já começar a falar, me parece que essa é a grande chave. E nesse mês alusivo à conscientização a respeito do espectro autista, né, a gente dá importância principalmente a essa questão de diagnóstico precoce. Quanto mais precoce o diagnóstico dessas crianças for efetuado, e o prognóstico com certeza vai ser melhor, porque não é medicação que vai fazer com que essas crianças evoluam, mas sim a psicoestimulação, o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfim, uma gama de profissionais que trabalham em conjunto, né, objetivando a independência, a maior independência dessas crianças, que é o objetivo final. De quanto adulto, serem o mais independente possível em suas vidas. Doutor, até o pessoal já pode até mandar suas perguntas, que eu até tenho assim, já para começar aqui, doutor, a Renata pergunta assim, mas existe uma maneira de eu já começar a identificar no meu filho? Ou seja, tem algum sinal que de repente o pai, a mãe, alguém possa ver já nessa mudança de comportamento? Sim, tem sinais muito precoces e que a gente usa esses sinais, entende, para uma abordagem. A mãe é a primeiro contato da criança e com quem ela convive a maior parte do tempo nas idades mais tenras. Então, assim, na própria amamentação, essas crianças, como elas têm uma dificuldade no desenvolvimento que nós chamamos de cérebro social, essas crianças, elas não costumam fixar o olhar, entende? Ou se fixam o olhar, é muito, muito discreto. Então, a mãe, quando está amamentando, essas crianças não costumam fixar o olhar no olhar da mãe. Então, já no amamentar ali, ela desvia o olho já? Ela não fixa o olhar na mãe. Uhum. E o cérebro social, a gente chama de atenção compartilhada, que a criança tem com a mãe. Então, a mãe está amamentando, a criança está fixando o olhar na mãe. Se alguma coisa desviar o olhar da mãe, essa criança com certeza olhará também. Após os 6 meses, ela já, entende, tem essa atenção compartilhada. Esse sinal de que a criança, o lactente, ele não fixa o olhar na mãe, ele fica mamando com o olhar vago, sem essa fixação, não compartilha a atenção com a mãe, né? Então isso já é um sinal muito precoce da possibilidade, entende, dessa criança estar dentro de um espectro autista, e é lógico que a gente vai evoluindo e tal para um diagnóstico precoce a partir de alguns sinais. E aí então começa a todo aquele procedimento nesse conjunto de profissionais que o senhor lá atrás citou, que começa então a trabalhar para que ela possa ter então
efeitos menores, digamos assim, doutor? Consegue? A gente não vai obter uma cura, Uhum. porque isso é uma alteração do neurodesenvolvimento. Então não teria cura, então? Não, o autismo até o momento a gente não tem cura, mas a gente tem sim a possibilidade de alcançar o máximo do desenvolvimento e de independência que essas crianças possam atingir através de estimulação precoce. Então eu volto a frisar assim, ó, porque às vezes a gente pega no consultório que nos trazem crianças numa idade mais avançada, quer dizer, a gente perdeu, digamos assim, a nossa situação de ouro para o desenvolvimento dessas crianças. E então a gente tem pouco para se fazer, a não ser tratar aqueles distúrbios disruptivos, agressividade, heteroagressividade, autoagressividade e comportamentos que a criança é comum nesse tipo de criança. Então, é pena que chegue tarde. Então, a gente volta a frisar a necessidade do diagnóstico precoce. Assim como a mãe, o pai, a escola, principalmente naquelas situações bem precoces em que a criança, em que a professora nota que aquele aluno, né, é afastado dos outros, não socializa muito, tem dificuldade ou uma agressividade maior, né? Essa observação, porque às vezes os pais assim até não, mas isso até por uma autoproteção, às vezes dos pais, entende? A gente fazer uma negação da situação. Então, assim, o professor é importante, num sentido de acolhimento da família, dizer, olha, vamos encaminhar para um profissional nos ajudar a de repente, elucidar esse caso. Por que essa criança não funciona parecido com os pares, parecido com as outras crianças? Por que ela não brinca? Por que ela não socializa? Entende? Então, isso nos faz ganhar tempo. Então, os professores, sim, são outro elo importante no diagnóstico dessas crianças. Agora que bom, isso o senhor falando aí já na questão da escola, dos professores, aí vem uma palavra também chamada inclusão, né, doutor? Que alguns, né, e até um tempo atrás não se ouvia falar muito sobre essa palavra autismo, sobre essa situação dessas crianças, desses jovens. E começa a ganhar isso, nós estamos quebrando paradigmas e trazendo aí para uma realidade que a gente vê no dia a dia aí e tem encontrado. Aqui o Paulo faz uma colocação para a gente assim importante, né? Medicamento é uma alternativa e como preparar o pai e a mãe para enfrentar essa situação? Essa questão, esse questionamento do Paulo, o medicamento não é a base do tratamento do espectro autista. Ele vai tratar transtornos ou alterações disruptivas, agressividade, tentar diminuir aquele comportamento, digamos, da criança que ela autodestrutiva, alguns comportamentos assim que são pontuais. Mas a base da terapêutica do processo autista não é a farmacoterapia, entende? E sim a psicoestimulação com fonoaudiólogo, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, através de ecoterapia, enfim, engloba um monte de situações para essa criança atingir o máximo da capacidade que ela possa atingir, melhorando a socialização, melhorando a comunicação social dela, a comunicação verbal e não verbal. Então, em suma, seria isso. Medicamento em último caso, doutor. Isso, é só naquelas situações mais pontuais, Uhum. Entende? Que a gente tem que corrigir alguma coisa assim que está dificultando essa estimulação desse ser humano, dessa criança. Então, isso a gente usa os psicofármacos para isso. Mas ciente de que, eu estou usando o medicamento, então estou tratando. Não. Nós estamos tratando aquelas situações pontuais, porque o tratamento do transtorno consiste
na estimulação de várias formas. Eu vou ainda continuar aqui atendendo o Paulo, aqui, que ele faz uma segunda e terceira pergunta, mas essa é a pergunta que eu acho interessante que ele coloca. Com o passar do tempo, com o amadurecimento dessa criança, ele vai mudando o comportamento também ou não? Se tornando menos agressivo? Porque eu acho que é o caso dele, é a agressividade aqui do filho dele. Porque a gente parece. sabe que assim, ó, o amadurecimento do sistema nervoso central, ele vai reduzindo a impulsividade e digamos, o lobo frontal, que é o responsável pela os nossos comportamentos, digamos, de contenção, né? Ele vai num processo de desenvolvimento. Então, assim, mas o autismo ou a síndrome autista, nós temos níveis diferentes de funcionamento. Então, tem aquele autismo que nós chamamos de nível 1, ou seja, ele necessita de suporte muito suave para o desenvolvimento dele. Geralmente, ele tem uma inteligência preservada, ele tem uma linguagem verbal preservada, entende? E assim, ó, a agressividade dele, aqueles casos nível 3, casos mais graves, a agressividade é muito maior. Há uma tendência, sim, de que se mantenha essa agressividade, porque essa criança tem um problema do neurodesenvolvimento. Então, não tá se desenvolvendo como uma criança que a gente espera um amadurecimento normal do sistema nervoso. Então, pode sim se manter, e é nesses casos da agressividade e tal, que não está controlando, que a gente tem que usar psicofármacos e outras terapias, né, para controlar isso, porque isso causa um desconforto muito grande para a criança, seus familiares e no contexto global, familiar, né? Mundo, É difícil de acaba lidar com essas crianças. Né? Agora, doutor, me parece que diagnosticar lá ainda amamentando, né? Que pode ser um sinal importante da mãe observar. Lá na escola, os professores, né? O seio familiar é muito importante nessa estrutura. Mas a conversa, me parece que é o caminho para poder identificar tudo isso. Eu acho que esse compartilhamento de informações da família, da escola, com profissionais, o pediatra, né? O pediatra também é um elo importante nesse contexto todo, porque faz o acompanhamento de crianças e tal, e a mãe discutindo essa situação com o pediatra, né? O pediatra também tem uma observação apurada de que essa criança necessita de um diagnóstico e de digamos, de um suporte maior para o desenvolvimento dela e para a melhora do funcionamento. Doutor, vou aqui para o ouvinte, entendeu? Quem nasce com autismo, então, não tem cura. E pode-se ter autismo na infância? Aparecer na infância? É a pergunta da... Uhum. Assim, ó, na verdade, não é que se pode ter o autismo. A criança já nasceu com esse distúrbio do neurodesenvolvimento, mas provavelmente se ele foi diagnosticado na infância, aquilo que eu estava comentando, que às vezes essas crianças chegam para nós numa idade mais avançada. Então, não é que o diagnóstico foi feito tardiamente. Por quê? Porque provavelmente era um autista de alto funcionamento, um nível 1, entende, que não comprometeu a linguagem, não comprometeu, não é aquela criança, ela consegue socializar, o cérebro social dela deu uma desenvolvida e tal, então não chamou muita atenção. E por isso foi feito um diagnóstico mais tardio. Mas não é que ela tenha desenvolvido isso na adolescência e tal. É porque ela já era, só não foi feito um diagnóstico. E foi feito o diagnóstico mais tardio. Essa é a minha impressão. Entende? Eu acho que o senhor define mesmo, né? Que aqui é a questão do nosso ouvinte, né? Que não tinha se identificado lá no começo, mas agora acabou identificando. Com certeza. Né? Foi identificado tardiamente, mas é um transtorno já autista desde os primórdios, né? O senhor classifica, então, nós temos autismos em 3 graus, 1, 2 e 3, em 3 níveis. Isso, em 3 níveis digamos assim, que necessitam um suporte leve, um suporte moderado e um suporte
digamos, casos graves que necessitam um suporte avançado, um suporte mais da família, dos meios sociais, entende? E de toda a equipe que dá atenção a essas crianças, né? Doutor, para quem não está no seio ali da família, né, para quem vem conhecendo o processo todo agora, qual é o comportamento do adulto? Como o pai também deve orientar os filhos a ver o coleguinha dessa maneira e entender o coleguinha também assim? Então, aí a gente entra numa situação, né, que é aquela inclusão social dessas crianças que têm essas dificuldades. Porque, assim, como essas crianças têm uma evolução, digamos assim, do cérebro social, elas não compartilham, entende, muitas brincadeiras, tem uma sensibilidade diferente aos sons, tem sensibilidade diferente à luminosidade, tem sensibilidade diferente aos gostos, a fragrâncias. Então, tudo isso faz com que essa criança seja mais isolada. Não é que ela não tenha capacidade de iniciar uma conversa com os pais, com os coleguinhas, de manter esse diálogo, de compartilhar interesses em brincadeiras. Quando faz, ela faz, entende, em situações muito específicas que seja de interesse dela. No seu tempo, então. Então assim, eu acho que no meio da escola, os professores, os pais, né, são, digamos assim, facetas importantes para que a gente consiga fazer a inclusão desses indivíduos, dessas crianças com essas dificuldades, orientando nossos filhos a não fazer bullying, não fazer brincadeira, porque assim, isso dificulta mais ainda a vivência dessas crianças nesse meio e assim, machuca muito um pai e uma família sabendo que o seu filho é autista e que está sofrendo bullying e muitas vezes não tem como se defender desse bullying, porque ela não entende, ela não compartilha, assim, nós tem aquilo que a gente chama assim, a gente olha pro interlocutor e a gente vê o interesse dele, assim, como é que ele vai agir. Essas crianças não têm a mesma, elas não entendem que estão sendo caçoadas, que estão sofrendo esse bullying. Algumas sim, as de mais alto funcionamento, nível 1, elas conseguem e sofrem muito com isso, sofrem. Muitas crianças podem fazer depressão, né? Então é importante sim os pais, os professores se inteirar de todo esse contexto para a gente tentar diminuir ao máximo o bullying escolar e também fazer com que essas crianças realmente sejam integradas no meio escolar e social de uma forma que ajude elas a evoluir dentro desse contexto todo. Se sentirem bem ali naquele local, né? Com certeza. Eu vejo que muitas talvez não façam por maldade, porque são crianças, né? Mas aí eu vejo também um papel do pai, né? De orientar o filho, de conversar com o filho, né? De preparar ele também para encontrar essa situação na escola ou em algum local e também ser sensível àquele momento e também poder entender o processo do autismo. Eu acho que o debate que a gente traz para a sociedade e esse mês e essa conscientização é muito importante. Doutor, o seu consultório atende esse público, doutor? Sim, dentro da psiquiatria infantil a gente atende todas as crianças com diversos, não só autismo, todos os outros transtornos infantis, né? A gente pode ajudar as famílias, os pais, a escola, porque às vezes o encaminhamento que nos chegam é da escola, entende? Não vem da família? Isso, não vem da família. A família ainda é muito resistente também ou não? Ou não é o caso? Às vezes a gente tem que conversar muito com os pais, explicar o que é esse transtorno, entende? E que a gente pode ajudar. Na verdade, a gente tem que acolher essa família para que ela entenda que a gente pode ajudar e essa criança, o objetivo final é que essa criança atinja o máximo de desenvolvimento dentro do contexto e o máximo de independência, porque nós, Ivan, sabemos que nós não somos eternos. Uma hora nosso filho vai ter que caminhar sozinho.
Então, enquanto nós conseguimos suporte, tudo bem. E depois? Então, nós temos que objetivar isso e para essa criança seguir o desenvolvimento futuro dela. Uhum. O senhor atende aonde aqui, doutor? Nós atendemos na clínica CEMED em Xanxerê. Telefone lá, o senhor pode nos passar aqui para o nosso ouvinte? O senhor lembra o telefone? Não. O pessoal está me passando aqui, doutor. Já enquanto isso, o pessoal está me passando 3433-1888. Isso. Obrigado, pessoal da produção. Doutor, aqui é só para fechar aqui, acho que o senhor já respondeu, mas quero atender esse ouvinte aqui. Quando se descobre autismo quando criança ou já na fase adulta, tipo depois dos 20 anos, acho que é aquilo que o senhor falou, né? Quando criança ainda no amamentar, pode dar sinais com olhar longe, distante, não olhando para a mãe, né? E quanto adulta, lá depois dos 20 anos, talvez não tenha se identificado quanto pequena, é isso? Isso, e é aquilo que eu falei, não que a gente não possa ajudar aquela criança ou aquele adulto jovem que foi diagnosticado com autismo. A gente pode ajudar em muitas coisas, aliviando a ansiedade e conversando com ele sobre as dificuldades que estão sendo encontradas no dia a dia e sim tentar melhorar essa situação. Mas eu quero frisar assim, aqui a importância da síndrome autista é o diagnóstico precoce. É o diagnóstico precoce para que a gente possa estimular essas crianças de uma forma adequada. Doutor, muito obrigado mesmo, doutor Lírio Barreto, sempre médico psiquiatra, muito simpático conosco aqui, muitas perguntas aqui, né, e destacando aí realmente os parabéns, porque é um assunto que a Rádio Princesa aborda, né, e muitos deveriam repetir isso para que a gente possa realmente incluir essas crianças na sociedade e principalmente, como disse o doutor aí, preparar as famílias que não tem ninguém com o distúrbio, possam também saber receber essas crianças lá na escola, que é fundamental. Obrigado, doutor Lírio. Ivan, obrigado a todos os ouvintes, tá? E salientar a importância, lógico, de nós fazer a inclusão social, né? Porque nós podemos não ter familiar, mas se a gente conseguir orientar nossos filhos a fazer uma aceitação, não fazer brincadeiras que levem ao bullying dessas crianças, orientar nossos professores, porque nem todos os professores têm um conhecimento do que é o autismo, mas eles são um elo de ligação nossa com as famílias muito importante, porque às vezes o professor identifica que aquela criança tem alguma coisa de diferente. Ela não brinca com as outras da mesma forma, ela se afasta dos coleguinhas, ela se isola, entende? Ela tem crise de irritabilidade. Então, assim, os professores são muito importantes para a família e para nós profissionais e principalmente para essas crianças. Então, eu quero agradecer a todos pela oportunidade, Ivan, e quero também salientar a importância de vocês estar atuando nessas informações, divulgando essas informações, porque o crescimento nosso passa por isso, tá? E o diagnóstico precoce também passa por informações. Quanto mais informações a gente tiver sobre o assunto, com certeza mais pais prestarão atenção, mais professores prestarão atenção, e nós, quanto pais, também prestaremos atenção de que os nossos filhos sejam mais sociais e que tenham mais aceitação dessas crianças dentro do seu meio. Muito obrigado a todos, né, e eu fico à disposição para a gente continuar dialogando sobre esse assunto. Quem agradece somos nós, doutor Lírio Barreto, médico psiquiatra, né, que abre aí também o seu consultório para atender também esse público, né, e quanto mais cedo o diagnóstico, como destacou o doutor Lírio, né, melhor o tratamento, né, porque ele tem que ser um tratamento não de laboratorial, né, com medicamento, né, através da farmácia, mas sim no diálogo, na conversa, na preparação, isso é muito importante. Que baita assunto, né, gente? Que bom a gente debater um assunto tão importante quanto esse. Voltamos já, são 7h56. No rádio, no site e também no celular.